Fala pessoal, meu nome é Rafael. Hoje nesse vídeo eu vou estar mostrando para você como é que funciona o algoritmo de organização chamado de Bubble Sort. Eu vou estar mostrando para vocês como é que ele funciona e também vou estar dando exemplos no JavaScript, beleza? Esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo para alguns alunos da minha turma. Porém, esse vídeo aqui em específico eu vou estar disponibilizando ele na aba de vídeos em geral. Então, se você for na aba playlist, você vai encontrar essa playlist que eu estou falando. Mas os vídeos dessa playlist não vão estar disponíveis, não estão públicos. Porém, esse vídeo em específico vai estar público. Porque ele é simplesmente de conhecimento geral, entendeu? Não é só uma turma que vai se beneficiar com isso aqui. É qualquer pessoa que querer descobrir sobre como é que funciona o Bubble Sort, beleza? O Bubble Sort, ele é um algoritmo de organização. Ele recebe na entrada um array e depois na saída ele transforma esse array em ordem crescente. Tranquilo? Como todo algoritmo, ele é um bloco de código que vai gerar algum resultado pra gente. Vai ser executado em algum momento lá de tudo que a gente escrever e ele vai gerar um resultado específico pra gente. Mesmo que ele seja utilizado para organizar, ele é meio que lento, né? Porque ele verifica todos os números. Então, se você for utilizar na produção para querer ordenar alguns números em ordem crescente, não é recomendado utilizar o Bubble Sort, beleza? Porém, para fins didáticos, é bom utilizar ele para você entender um pouco mais sobre como funciona o algoritmo, para saber o que cada linha de código faz, beleza? Vamos lá então. Vamos imaginar, primeiramente, um array que seja escrito na seguinte ordem: 1, 5, 3, 2 e 4. Caso você não saiba o que é um array, no primeiro vídeo da playlist eu já expliquei, mas no momento já é para você saber o que é um array, tá bom? Esse array ele está desordenado, então a gente vai aplicar o bubble sort nesse array para poder ordenar ele. Mas vamos ver aqui o que o bubble sort faz para conseguir ordenar esse nosso array, tá? Ele primeiro vai verificar o primeiro número com o segundo. Nós temos então verificando os 1 com o 5. Se o primeiro valor for maior que o segundo valor, então eles vão inverter a posição. No caso, 1 não é maior que 5, então eles não precisam inverter. Por isso que o array não foi mudado. Mas agora no próximo exemplo, ele verifica o segundo número com o terceiro. No caso, 5 e 3. 5 é maior que 3. Então, eles vão inverter suas posições, vão trocar de posições. Então, nosso array anteriormente era 1, 5, 3, 2, 4 e ele virou 1, 3, 5, 2, 4. Tá bom? Já que o 3 e o 5 inverteram as suas posições. Ele vai ficar fazendo isso comparando n com n mais 1. Beleza? Então, ele tinha comparado o 5 com 3, a segunda posição com a terceira posição, ele vai agora comparar a terceira posição com a quarta posição, que é 5 e 2. 5 é maior que 2, então eles vão trocar. Depois ele vai comparar a quarta posição com a quinta posição. 5 com 4. 5 é maior que 4, então eles também vão inverter a posição. E vai nos resultar um array de 1, 3, 2, 4, 5, tá bom? Ainda não está ordenado. E aqui a gente pode perceber então que o 5 ele chegou no final do vetor. E o 5 é o maior número entre todo o vetor. Então se a gente rodar isso aqui basicamente uma única vez, podemos dizer assim, o maior valor vai ser evidenciado. Entendeu? O maior valor obrigatoriamente vai chegar no final do vetor, assim na primeira passada. Tá vendo? O 5 estava lá na segunda posição e foi para a última, já que ele é o maior valor do array. Podemos dizer então que o array flutuou como uma bolha, tá? Eu não sei se esse é realmente o motivo pelo qual o nome é Bubble Sort, mas eu estudo que seja esse, né? Porque ele é um algoritmo baseado na flutuação, ou seja, o número 5 flutuou até o final, como uma bolha. E agora ele vai flutuar, se necessário, né? Todos os números até da sua posição ordenada, tá bom? Então podemos dizer que primeiro o algoritmo ele flutua um número e depois vai em busca de flutuar o próximo. Isso vai fazer sentido quando a gente for mexer com um esquema de ondas de verificação. Mas logo logo a gente chega lá, tá? Bom, então ele vai agora verificar do início de novo. Ele vai verificar o primeiro com o segundo. 1 com 3. 1 não é maior que 3, então tá bom. Depois ele vai verificar o segundo com o terceiro, que é 3 com 2. 3 é maior que 2, então eles vão inverter. E olha lá o nosso array final, belíssimo formado. 1, 2, 3 e 4 é o nosso array final, tá bom? E agora a gente já pode então começar a aplicar em JavaScript. Vamos só dar uma recapitulada que parece que ficou um pouco rápido. O Bubble Sort ele vai verificar dois itens. Um item e depois um item à frente dele. Se o primeiro item, o item anterior, for maior que a frente dele, eles vão inverter a posição. Depois ele vai verificar esse item que estava à frente e vai ver o que está à frente desse item. E se for maior, vai inverter a posição. Aí ele vai flutuando o item até que chega um maior no final. Beleza? Ele vai fazendo isso várias vezes para flutuar os itens, caso necessário, para que todos fiquem na sua posição ideal. Tranquilo? Vamos agora então ver como é que a gente aplicaria esse código em JavaScript. E relaxa que eu vou etapa por etapa, beleza?
Bom, parece muito código, mas a princípio não é muita coisa e dá para explicar. Eu escrevi, na realidade, bastante coisa aqui. Para caso você queira baixar esse slide aqui, você só baixa e você consegue estudar por ele, já que tem todo o texto aqui explicando. Mas vamos lá. Basicamente, a gente tem então uma condicional com if, que ela vai checar se o valor de uma determinada posição no array é maior que o valor em uma posição à frente dele. Beleza? E o que que ele vai fazer caso essa condição seja verdadeira, ou seja, que o valor anterior seja maior que o valor da frente? Ele vai simplesmente jogar o valor anterior para uma variável, que aqui está com o nome de aus, de auxiliar, né? Esse valor anterior vai virar o valor da frente, então o valor da frente vai jogar para o valor anterior, e o valor da frente vai receber o anterior. Só que o nosso programa ele não sabe mais que é o anterior, porque o anterior virou da frente. Então a gente precisa pegar o valor que está lá guardado no auxiliar, já que o auxiliar pegou o anterior, e vai jogar do auxiliar para a posição que fica à frente. Então agora, considerando que n seja 1, nosso código vai ficar da seguinte forma. Array 1, esse colchetes 1 significa que a gente está referenciando o item da segunda posição do nosso array, tá? Já que na manipulação de array, o primeiro item começa com 0, então 1 é o nosso segundo item, tá? Então, se array 1 for maior que array 2, já que ali no parênteses está n mais 1, ou seja, 1 mais 1, 2, significa o item de terceira posição do nosso array, ele vai então trocar esses valores de lugar, com essas três pequenas linhas aqui. Então, vamos checar a prova aqui. No nosso array original, ele vai pegar a segunda posição, vai comparar com a terceira, né? Já que a segunda posição é 1 e a posição à frente dela é n mais 1, então é 1 mais 1, 2, que é a terceira posição, que é o número 3, tá? Vai comparar o 5 com 3. Então aqui, caso 5 seja maior que 3, então ele vai trocar ele de lugar com esse código aqui, exatamente o que aconteceu na nossa variável de resultado. Se a gente substituir, sei lá, o n em vez de ser 1, ser 2, nós íamos começar então verificando o item de posição 3, tá? Sendo que 2 significa o item de posição 3, com o item de posição 4, que é o 2. E aí, em vez de trocar o 5 com 3, ia trocar o 3 com 2, tá certo? Isso aí vai depender de n. E a gente vai, então, ter que criar um loop para a gente começar a atualizar esse n. Então, vamos lá. A gente, então, vai pegar o código anterior e jogar para dentro de um loop. Esse loop vai acontecer para o nosso algoritmo verificar esse array em duplas, até o final do array, especificado por esse ponto length aqui, beleza? Você pode simplesmente ler, né, traduzir esse loop. Esse loop ele fala o seguinte, a gente está declarando n como 0, tá? E, enquanto n for menor que o tamanho do nosso array, ele vai ficar adicionando mais um a n a cada execução, tá certo? E aí aqui a gente tem a nossa verificação. Então, no primeiro caso, n é 0, então ele vai verificar a primeira posição com a segunda. Depois que esse cara checar e trocar se ele quiser, ele vai verificar a segunda posição com a terceira, já que por causa desse n++, n vai acabar se tornando 1, tá certo? Que vai verificar a segunda opção com a terceira. E aí, dessa forma, o nosso array original, que era 1, 5, 3, 2, 4, vai acabar se tornando 1, 3, 2, 4, 5. Se você for perceber, a única diferença que aconteceu aqui foi que o 5 flutuou para o final do nosso código. Agora vai acontecer aquela segunda parte, lembra? Eu primeiro mostrei para vocês o 5 flutuando, né? Para exemplificar porque que o nome seria bubble. Mas agora ele precisa fazer essa verificação de novo, né? Já que esse loop aqui só serviu para ele fazer essa verificação entre os números. Só que agora ele precisa fazer essa verificação entre os números mais vezes, para conseguir verificar todos os números. Então, para isso, a gente vai simplesmente pegar todo aquele código anterior e jogar ele dentro de um outro loop, tá? Esse novo loop, ele basicamente está falando quantas ondas de verificação ele vai fazer. Então, esse if aqui é uma única verificação, mas por causa que esse if está dentro de um loop, ele vai fazer a verificação com todos e vai conseguir chegar a um item até o final. Mas por causa que ele está dentro de um outro loop, vai reiniciar toda essa onda de verificação e vai fazer isso com todos os itens. E finalmente o nosso bubble sort já está pronto. Nosso array original era 1, 5, 3, 2, 4 e finalmente virou 1, 2, 3, 4, 5. Além desse exemplo que eu dei aqui, temos outros também, né? Alguns que eu peguei da internet. Para você conseguir visualizar melhor como funcionam os dois loops, né? Basicamente como se essa linha do n funcionasse como o primeiro loop, né? O loop que está dentro, e as ondas funcionassem como o segundo loop. Aqui então a gente tem a nossa primeira onda, né? Que vai ir verificando os números do array, tá certo? E após cada verificação, o n vai aumentando, já que é por causa do loop que está dentro do outro loop.
Só que aí ele flutuou o item para a última posição. Agora ele precisa fazer uma segunda verificação para conseguir flutuar o item 6 para a penúltima posição, tá certo? E nessa segunda onda, n também começa em 0 e vai até 3, tá certo? Aqui não dá para ver que ele vira 3 porque ele está basicamente ignorando quando é falso, né? Quando eles não trocam de lugar, ele não tá mostrando aqui pra gente, mas ele ia dar erro aqui, já que ele não trocaria de lugar. E aí n morreria como 3. Na verdade, n morreria como 4. Mas isso aí, você esquece. Então, na terceira onda de verificação, n também vai começar como 0 e vai até 3 tranquilamente. Tá certo? Aqui a gente não consegue visualizar os erros, mas nesse outro aqui a gente consegue ver todos os momentos de n, né? Aqui eu não consigo mostrar, mas seria n0, n1, 2, 3, 4. Pass seria a onda, né? Então, primeira onda, segunda onda, terceira onda de verificação. E aí aqui dá pra ver certinho. Nesses três primeiros eles foram trocando, já que o da posição foi maior que o da posição à frente dele. Porém, logo nesse primeiro exemplo aqui, 1 não é maior que 4. Tudo bem, mas depois ele vai checar o 4 maior que 2, tá certo? Enfim, agora acho que a gente já pode ir pra prática com JavaScript. Não tem muito o que mostrar na prática, a não ser copiar aquele código anteriormente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar que a variável auxiliar ela existe, tá certo? Deixa eu antes só copiar aqui a, a variável array, né? Deixa eu ver aqui. Colar ela aqui, né? O tab tá bem aqui. Colar ela aqui, eu vou chamar ela de ARR, só para ficar igual ao slide, tá? Então vamos lá. Primeira coisa vai ter o loop, vai ter a verificação, né? Se array n for maior que array n mais 1, então ele vai trocar eles de lugar. Como? Jogando array n para auxiliar e depois jogando o item que está à frente para o item anterior, n mais 1. Beleza? E por último, então, jogando o item que estava anterior para frente, tá? Com n mais 1 igual a aus. Show? Show? Agora, então, a gente precisa fazer o nosso loop que vai flutuar o nosso número. Para isso, a gente pode escrever um for. Nesse for, a gente vai primeiro declarar n sendo 0, tá? E aí, enquanto n for menor que o tamanho do array, a gente vai ficar adicionando n mais nn e vamos rodar o que tiver aqui dentro do if. Então, basicamente, agora o nosso código de que ele vai flutuar está feito. Só que agora a gente precisa fazer o código com que ele vai flutuar todos os números. Então, agora a gente vai fazer mais um loop. Nesse outro loop, a gente vai declarar i, tá? E vai começar como 0 também. Enquanto i for menor que o tamanho do array, nós vamos adicionar mais um aí. E vamos jogar todo mundo aqui dentro para esse cara. E tá prontinho o nosso código. Agora então, nós temos o nosso array. E se a gente for rodar aqui com console.log, esse cara, né, que é o ARR, vou rodar ele aqui. Ele tá no navegador, mas eu posso só dar um Ctrl+Shift aqui vendo o console, né? Que vai ter um array de 5 posições. E as posições vão ser 1, 2, 3, 4 e 5. Como a gente pode muito ver aqui também no console do Visual Studio Code. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá certo? Então é basicamente isso. Espero que você tenha entendido como é que funciona o Bubble Sort, né? Que ele verifica o número à frente, troca de lugar se não for ele. A gente precisa ter dois loops, já que um loop é para flutuar e o outro loop é para flutuar todos os números, entendeu? Espero também que você tenha curtido esse novo estilo de vídeo, né? Que foi utilizando os slides, tá? Eu quero que vocês comentem aí se vocês curtiram esse novo estilo de vídeo com o slide. Caso não, tranquilo. É só comentar aí. Mas caso sim, também comente aí. Eu vou ficar interessado, eu vou querer saber melhor para os próximos vídeos que eu vou produzir. Tranquilo? Eu curti muito fazer esse slide. Enfim, é isso. Valeu. Caraca, o que eu travei nessa? Que é sacanagem.